Minha irmã, que é piloto de avião, me ligou. Preciso te perguntar uma coisa estranha. Seu marido está em casa agora? Sim, respondi. Ele está sentado na sala de estar. A voz dela baixou para um sussurro. Isso não pode ser verdade, porque estou vendo ele com outra mulher agora mesmo. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Lisboa. Nesse instante, ouvi a porta se abrir atrás de mim. Preciso te perguntar uma coisa estranha. Seu marido está em casa agora? A voz da minha irmã Paula crepitou pelo telefone, vinda da cabine de comando do voo 457 da Latam. Eu estava na cozinha do nosso apartamento em São Paulo, observando Mateus pela porta, enquanto ele lia o jornal da manhã. Sim, respondi lentamente. Ele está sentado na sala de estar. O silêncio que se seguiu pareceu errado. Então Paula sussurrou as palavras que destruíram meu mundo inteiro. Isso não pode ser verdade, porque estou vendo ele com outra mulher agora mesmo. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Lisboa. Ouvi passos atrás de mim. Mateus entrou na cozinha, caneca de café na mão, sorrindo para mim com a mesma expressão que ostentava todas as manhãs há 7 anos. A caneca era a que eu lhe dera de presente no seu aniversário de 40 anos, de cerâmica branca com a inscrição "O marido mais nota 10 do mundo" em letras pretas. Ele riu quando abriu. Disse que era perfeito porque nunca confiava em ninguém que se dizia o melhor em alguma coisa. Isso foi há 3 anos, quando seu humor autodepreciativo parecia charmoso em vez de calculado. "Quem está ligando tão cedo?" perguntou Mateus, indo em direção à cafeteira para reabastecer o café. Sua rotina de sábado de manhã nunca variava. Café, notícias financeiras, um café da manhã leve e, às 11 horas, seu jogo de futebol society no clube esportivo. Apertei o telefone com mais força, a respiração de Paula audível pelo viva-voz. Ela estava esperando que eu dissesse algo, reagisse, desse sentido ao que era impossível fazer sentido. Meu marido estava a 1,5 metro de mim na nossa cozinha, e aparentemente meu marido também estava sentado na classe executiva do aeroporto de Guarulhos, com outra mulher. "Só Paula", consegui dizer, surpresa com o quão normal minha voz soava. "Check-in pré-voo." Mateus assentiu distraidamente, servindo café com a mão esquerda enquanto mexia no celular com a direita. "Diga a ela que mandamos um abraço. Talvez finalmente aceitemos aqueles benefícios de voo que ela sempre oferece." A ironia de suas palavras me embrulhou o estômago. Observei-o se mover pela nossa cozinha com a familiaridade de quem pertence àquele lugar. 7 anos de casamento haviam criado esses padrões. O açúcar no café na medida certa para ele. O jeito como ele sempre ficava em pé no balcão, em vez de se sentar na bancada da cozinha. "Paula, eu te ligo depois", eu disse baixinho. "Regina, espera. Preciso te contar uma coisa." Sua voz tinha a mesma urgência de 3 anos atrás, quando ligou para falar sobre o ataque cardíaco do meu pai. Aquela ligação também tinha acontecido numa terça-feira de manhã. Eu estava nesta mesma cozinha preparando o café da manhã, quando meu mundo desmoronou. "Te ligo de volta", repeti e encerrei a chamada. Mateus ergueu os olhos do celular. "Tudo bem? Você parece pálida." "Será que sim?" Vi meu reflexo na porta do micro-ondas. O mesmo cabelo castanho avermelhado preso em um rabo de cavalo. Os mesmos olhos verdes que meu pai me dera. O mesmo rosto que me encarava todas as manhãs há 37 anos. Mas as palavras de Paula mudaram algo fundamental. A cozinha parecia diferente agora, como quando você percebe que um quadro está torto há meses. "Só estou cansada", disse pegando minha caneca de café. Minhas mãos estavam firmes. 20 anos trabalhando como perita contábil me ensinaram a manter a compostura ao descobrir que nada era o que parecia. Agentes de custódia sentavam-se à minha frente, mentindo descaradamente sobre milhões desaparecidos, enquanto eu assentia, anotava e reunia provas. "Você deveria voltar para a cama", sugeriu Mateus,
seu sotaque carioca envolvendo as palavras com um calor familiar. Aquele sotaque me encantou num jantar, na casa de um amigo em comum, 8 anos atrás. Ele estava explicando a diferença entre futebol de campo e de salão, gesticulando freneticamente com uma taça de vinho na mão, e acabou derramando um pouco no meu vestido. O constrangimento dele foi adorável. Ou será que tinha sido? Talvez eu faça isso, disse eu, estudando seu rosto. O mesmo queixo anguloso, os mesmos olhos verdes com reflexos dourados, a mesma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, resultado de um acidente de bicicleta na infância. Cada detalhe exatamente como deveria ser. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Paula. Olha isso agora! Apareceu uma foto. Através da janela do avião, eu conseguia ver o interior da classe executiva. Lá, na poltrona 3B, estava sentado um homem com um terno azul da Ricardo Almeida. A foto foi tirada de um ângulo, mas o perfil era inconfundível. O jeito como ele segurava a cabeça, a curva do queixo, o jeito peculiar como gesticulava enquanto falava. Mateus. Meu Mateus. Conversando animadamente com uma mulher loira que parecia ter uns 25 anos, com a mão dela repousando em seu antebraço com uma intimidade casual. Olhei para o Mateus na nossa cozinha, suéter de cachemir cinza, óculos de leitura enfiados no cabelo, a mesma aliança na mão esquerda que tínhamos escolhido juntos numa pequena joalheria na Vila Madalena. Na verdade, eu disse com a voz surpreendentemente firme, acho que vou fazer panquecas. Panquecas. Ele ergueu uma sobrancelha. Numa terça-feira? Qual a ocasião? A ocasião era que minha irmã estava cuidando do meu marido no avião enquanto ele estava na cozinha. E uma dessas duas coisas tinha que ser mentira. Mas eu não podia dizer isso. Ainda não. Não até eu entender o que estava acontecendo. Uma esposa não pode fazer panquecas para o marido sem precisar de um motivo. Ele sorriu. Aquele meio sorriso que costumava fazer meu coração disparar. Claro, embora você saiba que eu como abóbora às 11. Há bastante tempo, eu disse, pegando os ingredientes na despensa. Farinha, ovos, leite. Coisas simples que faziam sentido. Ao contrário da foto no meu celular, mostrando meu marido em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto eu media a farinha em uma tigela, pensei nas pequenas inconsistências que ignorei nos últimos meses. Na noite em que ele voltou para casa depois de um jantar com um cliente, cheirando a um perfume que eu não reconheci. No fim de semana em que ele foi a Belo Horizonte para uma conferência da qual depois não consegui encontrar nenhum registro online. No jeito perfeito como ele estava ultimamente. Perfeito demais. Nenhum aniversário esquecido. Nenhuma meia jogada no chão do quarto. Nenhum dos hábitos irritantes que antes me enlouqueciam, mas que agora pareciam estranhamente ausentes. Eu te amo, disse Mateus de repente, aproximando-se para beijar minha testa. Seus lábios eram quentes, familiares. Eu também te amo, respondi automaticamente, as palavras tão vazias quanto o copo medidor em minha mão. Ele voltou para o jornal, retomando sua rotina matinal. Observei-o virar as páginas com movimentos precisos, cada gesto exatamente como eu me lembrava. Mas eu estava aprendendo que a memória podia ser fabricada. A realidade podia ser editada. E em algum lugar entre minha cozinha e o aeroporto de Guarulhos, meu casamento se dividiu em 2 versões. Uma delas era mentira. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Paula. Não deixe aquele avião decolar. Mas, mesmo ao clicar em enviar, eu sabia que era tarde demais. Os motores já estavam funcionando. A porta já estava fechada. E qualquer que fosse o jogo que estivesse sendo jogado na minha vida, já havia começado. O som da porta do apartamento fechando ecoou pelo corredor quando Mateus saiu para sua partida de Futebol Society. Fiquei na janela observando-o sair do prédio,
com a mochila da academia a tiracolo. Aquele andar confiante, o mesmo de todos esses anos. Ele virou à esquerda em direção ao clube esportivo, como fazia todas as terças e sábados. Normal. Previsível. Só que nada mais parecia normal. No instante em que ele desapareceu na esquina, caminhei decididamente em direção ao seu escritório em casa. A escrivaninha de mogno que havíamos comprado em um leilão de bens de uma propriedade em Angra dos Reis estava sob seus diplomas da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Tudo meticulosamente organizado, como sempre. Mas a organização que aprendi em anos de contabilidade forense muitas vezes mascarava os enganos mais elaborados. Abri meu laptop e acessei nossas contas conjuntas, meus dedos deslizando pelo teclado com a mesma precisão que eu usava para rastrear fundos desviados em empresas da Fortune 500. Os extratos do cartão de crédito carregavam lentamente, revelando a cada mês um padrão que me apertava o peito. Lá estava. Uma cobrança no Mandarim Oriental, Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 18 de março. Eu me lembrava claramente daquele fim de semana. Mateus supostamente tinha ido de carro até Campinas para ajudar a mãe a reorganizar a garagem depois da morte do pai. Eu me ofereci para ir com ele, mas ele insistiu que eu ficasse em casa descansando após uma auditoria particularmente exaustiva. A conta do hotel era para 2 hóspedes, serviço de quarto para 2, tratamentos de spa para 2. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu rolava a tela. Adeus. O Four Seasons. Um fim de semana em que ele alegou estar em jantares com clientes no centro da cidade. Eu estava em casa com intoxicação alimentar. Doente demais para questionar por que suas reuniões com clientes exigiam pernoites em hotéis a 40 minutos do nosso apartamento. Em seguida, peguei o cartão de crédito corporativo dele. Mais hotéis. Mais restaurantes que eu nunca o tinha ouvido mencionar. Compras de joias da A.J. Stern que nunca se concretizaram como presentes para mim. Meu cérebro metódico, treinado para detectar irregularidades financeiras, catalogou cada discrepância enquanto meu coração tentava racionalizá-las. Talvez fossem presentes de clientes. Talvez os hotéis fossem para executivos em visita. Talvez houvesse uma explicação que não envolvesse meu marido vivendo uma vida completamente separada. Meu telefone tocou. O nome de Beatriz Souza apareceu na tela. "Estou a 15 minutos daqui", disse ela sem rodeios. "E Regina, você precisa se preparar. O que eu descobri é muita coisa. Beatriz e eu fomos colegas de quarto na PUC-SP, ambas estudando contabilidade, antes de nossos caminhos se separarem. O meu rumo para a investigação forense, o dela para o que ela chamava enigmaticamente de inteligência privada. Seu divórcio de Ricardo, o corretor da Bolsa de Wall Street, agora da Faria Lima, que estava tendo um caso com sua assistente de 23 anos, a transformou de analista corporativa em alguém especializada no que ela chamava de reconhecimento conjugal. Enquanto a esperava, continuei minha investigação. Nossas contas conjuntas de investimento mostravam movimentação regular, mas, ao analisar mais a fundo, encontrei saques que não reconheci. Valores pequenos a princípio. $5.000 aqui, $10.000 ali, sempre um pouco abaixo do limite que acionaria alertas automáticos. Era o tipo de desvio sistemático que eu já tinha visto em inúmeros casos de fraude. Só que dessa vez estava acontecendo nas minhas próprias contas. A campainha tocou. Beatriz estava lá, com seu típico conjunto todo preto, o tablet pressionado contra o peito e uma expressão sombria. Ela tinha o mesmo olhar quando descobriu o caso de Ricardo, quando teve que me contar sobre as dívidas de jogo secretas do meu pai depois da morte dele, quando a vida exigia honestidade brutal entre amigos. "Mostre-me", eu disse, conduzindo-a até a mesa de jantar.
Ela abriu o tablet, os dedos deslizando pela tela com muita facilidade, demonstrando falta de prática. A mulher com quem sua irmã o viu é Manuela Vale, de 26 anos, representante de vendas farmacêuticas da Silex Industries. Uma foto dela apareceu. Loira, convencionalmente bonita, com aquele ar sofisticado que sugere cuidados caros. Ela trabalha na região de São Paulo há 2 anos. As redes sociais dela são, em sua maioria, privadas, mas consegui acessar algumas fotos em que ela foi marcada. As imagens que se seguiram me deixaram enjoada. Manuela e Mateus em um restaurante que eu não reconheci. Manuela e Mateus no que parecia ser um bar de hotel em Salvador. Manuela e Mateus em um evento beneficente, na mesma noite em que eu estava em Belo Horizonte para uma conferência. Quanto tempo? Minha voz soou distante, como se outra pessoa estivesse perguntando, considerando o rastro digital, pelo menos 3 meses. Mas, Regina, essa não é a parte mais estranha. Beatriz abriu outra tela. Eu acessei as imagens de segurança do seu prédio através de um contato. Olha só isso. O vídeo mostra o saguão do nosso prédio na última terça-feira. Lá estava o Mateus, entrando às 18h47, com a pasta na mão. O registro de horário coincidia com a hora em que ele havia chegado do trabalho. Tudo parecia normal, até Beatriz dar zoom na imagem. Observe a sombra dele, disse ela. A sombra projetava-se no ângulo errado. Oscilou levemente quando ele passou por baixo do lustre. Detalhes que seriam invisíveis a um observador casual, mas gritantes para alguém à procura de engano. Isso é tecnologia deepfake, explicou Beatriz. Alguém inseriu imagens falsas no sistema de segurança do seu prédio. Isso não é trabalho de amador. Estamos falando de um software sofisticado que custa centenas de milhares de reais para ser implementado corretamente. Eu fiquei olhando para a tela, minha mente tentando processar o que aquilo significava. Por que alguém se daria a tanto trabalho? É isso que precisamos descobrir. Mas tem mais. Ela abriu outro arquivo. Eu conversei com alguns dos seus vizinhos, discretamente. A dona Zélia, da sala 20C, mencionou algo interessante. Dona Zélia, 68 anos de idade, morava sozinha com seus 2 gatos persas. Passava a maior parte do tempo observando o corredor pelo olho mágico, o sistema de segurança não oficial do prédio. Ela disse que viu Mateus saindo com malas 3 meses atrás, no fim de semana em que você estava naquela conferência em Belo Horizonte. Ela se lembrou especificamente porque ele a ajudou com as compras na saída. Disse que ia viajar por um tempo. Eu me lembrei daquele fim de semana. A conferência era obrigatória. 2 dias de apresentações entorpecentes sobre as novas regulamentações da CVM. Cheguei em casa no domingo à noite e encontrei Mateus preparando o jantar. Frango com alecrim, meu favorito. Ele disse que passou o fim de semana organizando seu escritório em casa e recuperando o sono. O escritório estava exatamente igual, mas cheguei em casa e ele estava aqui, eu disse, com as palavras embargadas pela garganta. Era ele mesmo? Ou era alguém que se parecia exatamente com ele? O quarto pareceu inclinar-se ligeiramente. Agarrei a borda da mesa, meu cérebro de perita tentando criar colunas lógicas onde não existiam. Isso é uma loucura. As pessoas não são simplesmente substituídas. Não, concordou Beatriz, com voz suave, mas firme. Eles não fazem isso, não sem recursos e planejamento consideráveis. Regina, será que o Mateus andou trabalhando em algo sensível? Algum negócio ou projeto que possa torná-lo um alvo? Pensei no trabalho recente dele. Fusões, aquisições, as atividades usuais de banco de investimento. Nada que parecesse justificar um nível tão elaborado de dissimulação. A menos que houvesse algo que ele não tivesse me contado. Mais um segredo para adicionar à crescente pilha. Preciso ver mais imagens,
disse, agora com a voz mais firme. Registros de todas as entradas e saídas dos últimos 3 meses. Comprovantes de cartão de crédito. Registros telefônicos. Tudo. Beatriz assentiu com a cabeça, já digitando. Vou pegar o que puder. Mas, Regina, você precisa ter cuidado. Quem quer que esteja fazendo isso, seja Mateus ou outra pessoa, investiu recursos consideráveis. Isso não é algo simples. Isso é algo completamente diferente. Beatriz foi embora depois de me dar um telefone criptografado para que eu a contatasse. Ela me avisou para agir normalmente até entendermos completamente o que estava acontecendo. Passei o resto da tarde em estado de animação suspensa, limpando coisas que não precisavam ser limpas, organizando arquivos que já estavam organizados. Qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas, enquanto minha mente divagava por possibilidades que pareciam cada vez mais insanas. Às 17h30, ouvi a chave de Mateus na fechadura. O homem que talvez não fosse Mateus. O estranho que estava morando na minha casa, dividindo minha cama, desempenhando o papel de meu marido com tanta precisão que eu nunca questionei até hoje. Tentei disfarçar a minha expressão com algo que parecesse calmo e comecei a preparar o jantar. Tem um cheiro maravilhoso, ele exclamou, como sempre. A rotina era tão familiar que parecia um reflexo condicionado. Decidi fazer camarão ao alho e óleo, a receita napolitana da minha avó. O molho de alho e vinho branco invadiu o apartamento com seu aroma intenso. Este prato em particular tinha um significado especial para o nosso relacionamento. O verdadeiro Mateus tinha uma alergia grave a frutos do mar, comprovada por 3 visitas ao pronto-socorro ao longo dos anos. Sua pulseira de alerta médico, usada religiosamente por 7 anos, listava especificamente os frutos do mar como uma ameaça à vida. Seu prato favorito, eu disse, colocando o prato à sua frente. Minha voz soava normal, até mesmo agradável. 20 anos mantendo a compostura durante investigações de fraude me ensinaram a compartimentalizar o pânico. Ele olhou para o prato com o que pareceu ser genuíno deleite. Você não faz isso há séculos. E era verdade. Eu não tinha feito porque meu marido morreria se comesse. Mas esse homem pegou o garfo sem hesitar, girando o linguine com uma facilidade impressionante, levando um camarão à boca com um gesto de apreciação. Nenhuma reação. Sem inchaço, sem precisar de uma caneta de epinefrina. Apenas um homem aproveitando seu jantar. Isso é incrível, disse ele, dando outra mordida. Sua avó ficaria orgulhosa. Minha avó havia falecido há 15 anos, mas ficaria horrorizada em me ver servindo frutos do mar para alguém que eu estava testando como se fosse uma cobaia de laboratório. Observei-o comer, catalogando cada gesto, cada expressão, procurando as falhas em sua atuação. Então eu estava pensando, disse eu, enchendo novamente sua taça de vinho com a calma calculada de alguém que discute o tempo. Deveríamos visitar sua mãe neste fim de semana. O verdadeiro Mateus teria inventado uma desculpa imediatamente. O relacionamento dele com a mãe era complicado na melhor das hipóteses, tóxico na pior. Ela nunca me aprovou, nunca o perdoou por se casar fora do círculo social deles. Nossas visitas a Campinas eram cuidadosamente planejadas, geralmente exigindo semanas de negociação. Isso soa maravilhoso, respondeu ele sem hesitar. Ela ficará encantada em nos ver. Radiante. A mãe dele nunca tinha ficado nada entusiasmada com nada que me envolvesse. Senti meu celular gravando, posicionado atrás da fruteira, capturando essa conversa que mais tarde serviria como prova de... O quê? Que meu marido tinha sido substituído por alguém que realmente gostava da mãe dele? Poderíamos ficar o fim de semana inteiro. Ajude-a com aquele projeto de jardinagem que ela mencionou. Perfeito. Vou ligar para ela depois do jantar para avisá-la. O verdadeiro Mateus preferiria fazer uma cirurgia dentária sem anestesia
a passar um fim de semana trabalhando como operário para a mãe dele. Esse homem estava reprovando em todas as provas, mas conseguindo ser uma versão melhorada do meu marido. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá para nossa rotina noturna de sempre. Netflix, uma conversa leve sobre o nosso dia, o silêncio confortável de um casal de longa data. Só que nada disso parecia confortável. Cada gesto que ele fazia, cada palavra que ele dizia, era como assistir a um mestre de marionetes manipulando fios que eu não conseguia ver. Estou exausta, anunciei às 10, me espreguiçando de forma exagerada. Essa auditoria de hoje me deixou completamente esgotada. Você trabalha demais, disse ele beijando minha testa. Os lábios estavam quentes, a pressão familiar, mas errada de uma forma indefinível. No nosso quarto, troquei de roupa e vesti o pijama enquanto ele escovava os dentes. Os sons vindos do banheiro eram perfeitos. A escova de dentes elétrica por exatamente 2 minutos. O bochecho com enxaguante bucal. A rotina de lavar o rosto. Alguém havia estudado os hábitos do meu marido com precisão antropológica. Quando ele se deitou ao meu lado, forcei-me a ficar imóvel. Ele virou-se de lado, de costas para mim, e sua respiração se acalmou em poucos minutos. O verdadeiro Mateus era um insone crônico que costumava ler até bem depois da meia-noite. Este homem adormeceu como alguém sem preocupações, sem segredos, sem o peso de uma identidade roubada na consciência. Esperei, contando suas respirações, até ter certeza de que ele estava em sono profundo. Então, saí da cama com os movimentos cuidadosos de quem desativa uma bomba. Sua pasta estava em seu lugar de costume ao lado da cômoda, o couro desgastado pelo uso ao longo dos anos. A pasta do verdadeiro Mateus, carregada por um impostor. Dentro, o conteúdo habitual parecia normal à primeira vista. Laptop, vários arquivos, cartões de visita. Mas, embaixo de uma pilha de carteiras de investimentos, encontrei um envelope que não pertencia àquele lugar. Meus dedos tremeram enquanto eu retirava o conteúdo. Um contra-cheque nominal a César Oliveira, com endereço no Brás. Uma carteira de membro do sindicato de atores. Mas o mais condenatório eram as anotações manuscritas, páginas e páginas, com a letra de outra pessoa, documentando minha vida em detalhes excruciantes. Minha rotina matinal, até mesmo a caneca de café que eu preferia. Meus padrões de fala com certas frases destacadas. Detalhes sobre a história do nosso relacionamento que pareciam um roteiro preparado para uma audição. Regina gosta do seu café com uma colher de açúcar e sem creme. Ela liga para a irmã todas as terças e quintas-feiras. O aniversário de casamento é dia 15 de outubro. Ela espera flores, mas finge que não. Seu pai faleceu há 3 anos. Assunto delicado. Ela se emociona todas as vezes na cena final de Central do Brasil. Nosso casamento inteiro resumido a tópicos. Um estudo de personagem para quem se prepara para interpretar o papel de marido devotado. Na parte inferior da última página, uma anotação com caligrafia diferente. 3 meses no máximo. Manter a capa até a conclusão da transferência. 3 meses. Essa apresentação tinha prazo de validade. Com os dedos trêmulos, coloquei os papéis de volta na pasta de César. Minha mente processava as implicações da transferência concluída. Transferência de quê? Nossos bens? O apartamento? Minha vida inteira. Fotografei cada página com o celular criptografado que Beatriz me deu. Então voltei sorrateiramente para a cama, onde o estranho com o rosto do meu marido continuava dormindo tranquilamente. Na manhã seguinte, domingo, observei César realizar sua rotina matinal com uma clareza renovada. Cada gesto era estudado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Quando ele mencionou que precisava ir à academia, inventei uma crise urgente com um cliente que exigia atenção imediata no meu escritório. Ele mal levantou os olhos do tablet,
acenando em despedida com a distração de alguém cuja mente já estava em outro lugar. Na manhã de domingo, meu prédio comercial estava vazio. Apenas seguranças e os fantasmas dos crimes financeiros. Tranquei-me na minha sala de canto com vista para a Avenida Faria Lima e abri meu laptop com a determinação de alguém prestes a realizar uma cirurgia na própria vida. O software de contabilidade forense que eu usava para rastrear fraudes corporativas agora iria dissecar minhas finanças pessoais. Comecei pela nossa conta conjunta. Os últimos 3 meses revelaram um padrão tão sutil que eu teria perdido se não estivesse procurando especificamente por roubo. Transferências de 9 nós, um pouco abaixo do limite de declaração federal. Transferências para contas que eu não reconheci. Os bancos destinatários ficavam nas Ilhas Cayman, notórias por suas leis de privacidade e resistência a investigações internacionais. Cada transferência havia sido autorizada com as credenciais do meu marido, em momentos em que César estava sentado à minha frente no jantar ou dormindo ao meu lado na cama. O verdadeiro Mateus estava em algum outro lugar, drenando sistematicamente nossas contas, enquanto seu sósia contratado me distraía com perfeitas imitações de felicidade doméstica. Rastreei o dinheiro através de 3 empresas de fachada, cada uma registrada em jurisdições diferentes, cada uma levando a um beco sem saída. LuxCorp International, nas Ilhas Cayman, Meridian Holdings, no Panamá, Apex Investments, no Chipre. Estruturas corporativas criadas para lavar dinheiro e esconder ativos de pessoas exatamente como eu. O rastro esfriou nos bancos suíços, cujas leis de privacidade eram lendárias. 15 anos de economias, investimentos e planejamento financeiro cuidadoso desapareceram em contas numeradas que eu podia ver, mas não podia tocar. A dimensão do roubo me deixou fisicamente doente. 400 reais da nossa carteira de investimentos. 600 mil reais da linha de crédito imobiliário que nunca usamos. Outros 300 mil reais de diversas contas de aposentadoria, todos retirados na forma de empréstimos que não acionariam alertas imediatos. 1,3 milhão de dólares extraídos metodicamente enquanto eu dormia ao lado de um estranho que havia memorizado minhas preferências de café, mas o dinheiro era apenas o começo. Quando acessei meu banco de dados de clientes profissionais, encontrei algo pior. Os registros de login mostraram acessos de endereços IP que eu não reconhecia, downloads de dados financeiros confidenciais de 3 grandes auditorias corporativas que eu havia conduzido, informações que, em mãos erradas, poderiam facilitar o uso de informações privilegiadas no valor de dezenas de milhões. Consultei o perfil profissional de Manuela Vale. Representante de vendas farmacêuticas parecia agora uma história de fachada. O perfil dela no LinkedIn mostrava conexões com vários gestores de hedge funds, do tipo que operavam em zonas cinzentas da lei e não se importavam com a origem das informações. O histórico de viagens dela nas redes sociais coincidia perfeitamente com negociações suspeitas de ações farmacêuticas que haviam ocorrido pouco antes de grandes anúncios da Anvisa. Eles não estavam roubando só de mim. Eles estavam usando minha reputação, meu acesso e meus relacionamentos com clientes para cometer crimes federais. Cada login não autorizado, cada arquivo roubado, cada transação suspeita era rastreada até minhas credenciais. Descobri que eu não perderia apenas dinheiro. Eu perderia minha carteira de habilitação, minha carreira, potencialmente minha liberdade. Eu precisava de ajuda além do que Beatriz poderia me oferecer. Graça Santos atendeu ao terceiro toque, com a voz rouca de sono. Éramos amigas desde a época em que ela era uma promotora ambiciosa e eu atuava como testemunha especializada em casos de fraude.
O divórcio dela de um juiz que aceitava subornos pôs fim à sua carreira no Ministério Público, mas aguçou sua compreensão de como o sistema falhava com as mulheres que descobriam que seus maridos eram criminosos. Regina, são 7 da manhã de domingo. Preciso da sua ajuda. Pode me encontrar no meu escritório? Algo na minha voz deve ter transmitido a urgência. 20 minutos, ela disse e desligou. Graça chegou parecendo que tinha vestido as primeiras roupas que encontrou, mas seu instinto investigativo ainda estava afiado, apesar de 3 anos de atuação na advocacia privada. Mostrei tudo a ela: as transferências financeiras, os dados roubados dos clientes, as fotos do conteúdo da pasta de César. Ela examinou as provas com a intensidade concentrada que antes deixava os advogados de defesa nervosos. Isto é sofisticado, disse ela finalmente. Roubo de identidade em nível profissional, combinado com fraude financeira e espionagem corporativa. Mas aqui está o seu problema. Tecnicamente, tudo está autorizado. As credenciais do seu marido foram utilizadas. Os dados biométricos dele, as senhas dele. Sem provar que ele não estava presente nessas transações, estamos diante de uma situação de palavra contra palavra. Mas eu tenho provas de que César Oliveira está se passando por ele. Um ator que pudesse alegar ter sido contratado por um motivo legítimo. Talvez Mateus quisesse te surpreender. Talvez fosse pesquisa para alguma coisa. Sem Mateus aqui para contradizer essa história e presumivelmente pronto para negar tudo de onde quer que esteja escondido, as autoridades não agirão rápido o suficiente. Quando chegarem a hora de investigar, o dinheiro terá sumido e as provas também. Meu telefone vibrou. Não era meu celular normal, mas o criptografado que Beatriz tinha me dado. Eu o tinha deixado escondido na gaveta da minha escrivaninha. A notificação mostrava uma nova mensagem em um aplicativo desconhecido. Graça se inclinou enquanto eu abria o pacote. Uma única mensagem de um número desconhecido. Verifique o celular antigo do Mateus. Olhei para Graça. Quem mais sabe disso? Alguém que quer que você encontre alguma coisa, ela disse. Isso me parece uma pista. Voltamos juntos de carro para o meu apartamento. César ainda estava na academia. Sua rotina de domingo previsível como um relógio. Fui direto para o escritório de Mateus, para a gaveta da escrivaninha, onde ele guardava aparelhos eletrônicos antigos que dizia estar reciclando, mas que nunca descartava de fato. O iPhone antigo dele estava ali, com a tela trincada porque ele o deixou cair ao sair de um táxi 6 meses atrás. Apertei o botão de ligar sem esperar nada. A tela acendeu, piscando. 5% de bateria, mas funcionando. O celular vinha recebendo mensagens há meses, mesmo estando supostamente quebrado. Abri as mensagens com os dedos tremendo. Houve uma conversa com Manuela Vale que já dura 8 meses. Planos, fotos e detalhes que me deixaram arrepiado. A esposa não suspeita de nada. Mateus escreveu isso há 3 meses. César é perfeito. Quando ela se der conta, seremos intocáveis. A mensagem mais recente é de ontem. Amanhã finalizamos tudo. Nosso lugar de sempre em Lisboa desaparecerá para sempre. Graça encarava a tela do celular, sua mente de promotora já elaborando o caso. Amanhã é segunda-feira. Se eles pretendem finalizar tudo, precisamos agir hoje à noite. Senti algo mudar dentro de mim. O medo e a confusão cristalizando-se em uma determinação fria. O mesmo foco que me ajudou a desvendar esquemas de fraude milionários agora protegeria o que restava da minha vida. Entreguei o telefone para Graça e fui até meu laptop com um novo propósito. O que você está fazendo? Perguntou Graça. Armando uma cilada. Mateus pode ter roubado meu dinheiro, mas se esqueceu de que sou eu quem sabe rastreá-lo. Meus dedos deslizaram pelo teclado, criando algo belo em sua simplicidade. Um vírus financeiro disfarçado de documentos de investimento rotineiros que apareceriam em nosso armazenamento compartilhado na nuvem.
O código era elegante, projetado para ser ativado no momento em que alguém acessasse nossas contas conjuntas a partir de um endereço IP internacional. Quando acionado, congelaria todas as transações, bloquearia todas as contas associadas e, simultaneamente, alertaria os investigadores federais sobre atividades suspeitas. Isso é legal? Graça olhou por cima do meu ombro. É a minha própria conta. Estou protegendo meus bens contra roubo. Completamente legal. Inseri o vírus em arquivos intitulados Análise de Investimentos do Terceiro Trimestre e Documentos Fiscais de 2024. A arrogância de Mateus seria sua ruína. Ele sempre verificava nossos investimentos antes de tomar decisões importantes. Um hábito dos tempos de banqueiro que nem mesmo o crime conseguiu quebrar. A porta do apartamento se abriu. César tinha voltado da academia, assobiando algo desafinado. Graça e eu trocamos olhares. Ela entendeu imediatamente, guardando o celular de Mateus na bolsa enquanto eu fechava meu laptop. Trabalhando no domingo de novo? César apareceu na porta, mochila de ginástica no ombro, suor na testa, sinal de desempenho impecável. Você realmente deveria tirar uma folga. Acabei de terminar, disse, mantendo a voz firme. Graça passou por aqui para conversarmos sobre um caso em que estamos colaborando. Ele acenou para Graça com um charme ensaiado. Que bom te ver. Você quer ficar para o almoço? Na verdade, eu disse, me levantando, eu estava pensando que poderíamos almoçar naquele lugar em Moema. Sabe, onde fomos depois da nossa lua de mel. Eles tinham aquele polvo grelhado incrível. O sorriso de César não vacilou, mas vi um lampejo de pânico em seus olhos. Nunca tínhamos ido a Moema juntos. O verdadeiro Mateus e eu passamos nossa lua de mel em Santorini, não na Grécia como eu havia mencionado. Mas César não sabia disso. Moema, ele repetiu, ganhando tempo. A pequena taverna onde dançamos até o amanhecer. Você disse que foi a noite mais romântica da sua vida. Graça observava nossa conversa como se fosse uma partida de tênis, reconhecendo o teste que eu estava aplicando. O maxilar de César se contraiu quase imperceptivelmente. Claro, disse ele finalmente, embora eu pensasse que estivesse fechado para reformas. Uma completa invenção para encobrir sua ignorância. O lugar que descrevi não existia. Sorri afetuosamente, representando o papel de esposa dedicada enquanto documentava mais uma falha em sua atuação. Você provavelmente tem razão. Vamos pedir comida tailandesa então. O alívio em seus ombros era visível. Graça se desculpou e levou as provas consigo. Enquanto César ia tomar banho, fiz 3 ligações que iriam desmascarar o plano meticulosamente arquitetado por Mateus. Primeiro para Roberto Almeida, CEO da Almeida Industries e o maior cliente de Mateus. Mantive um tom de conversa amigável, demonstrando preocupação, mas sem alarme. Roberto, peço desculpas por incomodá-lo neste domingo, mas notei uma atividade incomum na carteira de investimentos da sua empresa ao revisar contas adjacentes. Nada grave. Provavelmente apenas um erro administrativo, mas talvez seja interessante pedir à sua equipe que dê uma olhada. A semente da dúvida foi plantada, regada com a dose certa de preocupação, para desencadear uma auditoria interna que descobriria discrepâncias que levariam ao acesso não autorizado de Mateus. Segunda ligação. Julia Wu, da Phoenix Capital. Mesma abordagem. Ângulo diferente. Uma transferência misteriosa que não correspondia aos seus padrões habituais. Muito estranho, provavelmente nada, mas vale a pena verificar. Terceiro. David Martinez, da Meridian Financial. Na manhã de segunda-feira, 3 grandes empresas descobririam falhas de segurança que remontavam a credenciais associadas a Mateus Silveira. Meu telefone tocou assim que terminei a terceira ligação. O identificador de chamadas mostrava o número da casa de repouso onde minha mãe mora, em Campos do Jordão. Meu peito apertou.
Ligações na tarde de domingo geralmente significavam emergências médicas. Senhora Tim, a voz era de Dona Regina, a diretora da instituição. Sua mãe está bem, mas bastante agitada. Ela insiste que alguém está mentindo sobre a visita do seu marido. Já estou indo. A viagem até Campos do Jordão levou 90 minutos, pois César acreditava que eu estava lidando com uma crise relacionada à medicação da minha mãe. A clínica ficava aninhada entre árvores que começavam a ficar douradas, um cenário tranquilo para vidas em seus capítulos finais. O quarto da minha mãe tinha vista para o jardim, fotos cobrindo todas as superfícies, suas memórias tornadas palpáveis. Regina! Ela segurou minhas mãos no instante em que entrei, um aperto mais forte do que seus 82 anos deveriam permitir. Aquela mulher está mentindo. Eu disse a ela que o Mateus esteve aqui no mês passado, mas ela diz que não há registro. Dona Regina ficou num canto com cara de arrependida. O livro de visitas não contém nenhuma entrada, mas a Sra. Shin está irredutível. A demência da minha mãe a tornava uma testemunha pouco confiável na maioria das situações, mas ela tinha momentos de lucidez surpreendente, especialmente sobre eventos recentes. Conte-me sobre a visita dele, mãe. Ele veio numa quinta-feira. Lembro-me porque era o dia do pudim. Ele perguntou sobre o seguro de vida do seu pai. Queria saber se havia outras apólices além daquela que você conhecia. Contei a ele sobre o seguro da Porto Seguro, aquele que seu pai nunca lhe contou. Mateus disse que queria ter certeza de que você estava protegida. Meu sangue gelou. Existia outra apólice que descobri apenas após a morte do meu pai. 500 mil reais que foram destinados aos cuidados da minha mãe. Poucas pessoas sabiam disso. Ele perguntou sobre mais alguma coisa? O cofre. Queria saber em qual banco, o que tinha lá dentro. Contei a ele sobre a coleção de moedas do seu pai. Aquela que ele achava que um dia seria valiosa. Dei um beijo na testa dela, prometendo voltar logo, e saí para o corredor com Dona Regina. Confira as gravações de segurança do mês passado. Toda quinta-feira. Dona Regina abriu os arquivos em seu tablet. Percorremos semanas de filmagens, moradores entrando e saindo, famílias visitando, mudanças na equipe. E então, lá estava ele. 15 de agosto, 14h47. Mateus entrou pela porta da frente, assinou o livro de visitantes e passou 43 minutos com minha mãe. Mas o livro de visitantes... Dona Regina pegou a folha de assinaturas impressa, fotografou e arquivou. O nome de Mateus não estava lá. A página apresentava um espaço em branco, como se aquela linha tivesse sido completamente pulada. Ele assinou, disse Dona Regina perplexa. Eu o vi assinar. Alguém havia alterado digitalmente a imagem arquivada, removendo sua assinatura com precisão cirúrgica. Mas não pensaram em verificar as imagens de segurança. Mateus vinha planejando isso há meses, reunindo informações sobre cada bem, cada apólice, cada possível fonte de renda. Ele chegou a mirar na minha mãe, vasculhando suas memórias confusas em busca de detalhes financeiros. Voltei dirigindo de Campos do Jordão com as imagens de segurança de Dona Regina salvas no meu celular. Mais uma prova na crescente montanha de enganos de Mateus. O trânsito de domingo à noite fluía lentamente, dando-me tempo para processar a crueldade calculada de visitar minha mãe. Extrair informações financeiras de uma mulher cuja mente vagava entre décadas como um rádio buscando sinais. Meu celular vibrou com uma mensagem da Paula. O voo dela tinha pousado no Aeroporto Internacional de Lisboa 3 horas atrás. As fotos anexadas fizeram minhas mãos apertarem o volante com mais força. Mateus e Manuela na casa de câmbio do aeroporto, a mão dele na parte inferior das costas dela, em um gesto de intimidade casual. Outra foto os mostrava entrando em um táxi. A cabeça de Manuela estava inclinada em direção ao ombro dele.
ambos rindo de algo no celular dele. O horário marcado era 16h47, horário de Lisboa. A foto seguinte me deixou sem fôlego por um instante. Eles estavam na recepção do Hotel Pestana Palace, em Lisboa, um lugar onde os quartos custavam a partir de 800 euros por noite. Manuela usava uma pulseira de diamantes que reconheci, aquela que Mateus supostamente comprara para o aniversário de 70 anos da mãe, 6 meses atrás. A linguagem corporal entre eles demonstrava uma intimidade adquirida com prática, daquelas que se desenvolvem ao longo de anos, não meses. O jeito como ela ajustava a gola da camisa dele, o jeito como ele a guiava pelo saguão com uma segurança que parecia de posse. Não se tratava de um caso recente. Era um relacionamento que talvez antecedesse todo o nosso casamento. Cheguei à garagem do prédio às 20h30 e encontrei César andando de um lado para o outro perto do elevador, com o telefone pressionado contra a orelha. Quando ele me viu, sua expressão se transformou em preocupação, mas não rápido o suficiente para esconder o lampejo de ansiedade por baixo. "Aí está você", disse ele, encerrando a ligação abruptamente. Eu estava ficando preocupado. "Como está sua mãe?" "Ela está bem. Só está confusa com alguns documentos financeiros antigos." Observei-o processar a informação e notei um leve relaxamento em seus ombros quando não dei mais detalhes. De volta ao nosso apartamento, tomei uma decisão que ou exporia tudo ou destruiria minha chance de obter justiça. Sentada à mesa de jantar, de frente para César, peguei meu celular com uma naturalidade fingida. "Estive pensando", disse, enquanto navegava pela minha agenda. "Nosso aniversário de casamento será no mês que vem. 8 anos desde aquele jantar em que nos conhecemos." César assentiu, sua formação de ator mantendo sua expressão neutra, apesar de Mateus e eu estarmos casados há 7 anos, e não 8. Mais um teste falhou. "Quero fazer algo especial, uma festa surpresa. Na manhã de terça-feira, antes da abertura dos mercados, convide todos os seus colegas da empresa, seus maiores clientes. Mostre-lhes o apartamento, sirva champanhe e aqueles docinhos daquela confeitaria francesa que você adora." Seus olhos brilharam com confusão. "Terça-feira de manhã? Que horário incomum para uma festa. Você sempre dizia que as melhores ofertas aconteciam antes do café da manhã. Além disso, seria memorável. Diferente." Peguei meus contatos, deixando o entusiasmo colorir minha voz. "Eu cuido de tudo. Você só precisa enviar os convites hoje à noite. Dê a entender que é algo exclusivo e urgente. Diga a eles que é importante que compareçam." César hesitou, claramente tentando descobrir se aquilo fazia parte do roteiro ou se era algo inesperado. Mas recusar seria quebrar o personagem, e manter sua fachada era fundamental. "Se é isso que você quer", disse ele finalmente. "Perfeito. Envie agora enquanto eu preparo o jantar. Quero ver as respostas deles." Observei-o compor a mensagem no celular, os dedos deslizando relutantemente pela tela. Colegas do setor bancário de investimentos, clientes importantes, pessoas cuja presença seria impossível de justificar quando os agentes federais chegassem. Em poucos minutos, as respostas começaram a chegar. Confusão misturada com concordância. Quando Mateus Silveira solicitou sua presença, "Mané, você compareço." Enquanto preparava nosso último jantar juntos, senti uma onda inesperada de compaixão por César Oliveira. Ele era um ator fracassado do Brás, que pensava estar prestes a ter uma grande oportunidade, interpretando um papel no que provavelmente imaginava ser um reality show ou uma pegadinha elaborada. Em vez disso, tornou-se cúmplice de crimes federais, preso em uma atuação onde as consequências eram penas de prisão, não críticas negativas. Preparei salmão com aspargos, simples e rápido. César estava sentado no balcão da cozinha, mantendo a ilusão de normalidade doméstica,
enquanto ambos sabíamos que algo havia mudado fundamentalmente. O roteiro que ele havia memorizado já não correspondia à cena que se desenrolava. Vinho, ofereci, erguendo uma garrafa do Malbec que costumávamos compartilhar aos domingos à noite. Ele balançou a cabeça rapidamente em negativa. Não estou me sentindo bem. Acho que estou ficando doente. Foi a primeira vez em 3 meses que ele recusou álcool. Seus instintos gritavam alertas, mesmo que sua mente consciente ainda não tivesse processado completamente o perigo. Servi-me de um copo, precisando da coragem líquida para o que estava por vir. César, eu disse baixinho, e seu corpo inteiro enrijeceu. Eu nunca chamei Mateus pelo nome errado. Eu sei quem você é. O silêncio se estendeu entre nós como uma corda bamba. Seu rosto oscilava entre emoções. Surpresa, medo, cálculo e, por fim, resignação. Quando falou, o sotaque carioca desapareceu, substituído por um sotaque tipicamente paulistano. Há quanto tempo você sabe? Desde terça-feira de manhã, quando minha irmã viu o verdadeiro Mateus embarcando em um avião enquanto você estava sentada na nossa sala de estar. Ele levou as mãos ao rosto, um gesto tão genuinamente humano que me causou uma pontada de raiva. Eu não sabia. Sobre os crimes, quero dizer. Ele disse que vocês estavam separados, que precisava de alguém para cuidar da casa e manter as aparências por motivos de negócios. Me pagou 20 mil lós em dinheiro vivo para fingir ser ele por 3 meses. Achei estranho, mas legal. Você realmente acreditou nisso? Eu queria acreditar. Sua voz falhou um pouco. Estou fazendo testes há 15 anos, trabalhando como garçom, dirigindo caminhões de entrega, vendo atores mais jovens conseguirem os papéis que eu queria. Aí esse cara aparece e me oferece mais dinheiro do que eu jamais vi para interpretar um papel. Não fiz perguntas porque não tinha dinheiro para isso. Meu celular vibrou com uma mensagem da Graça. A Polícia Federal vai se mudar amanhã de manhã. Está tudo pronto. Olhei para César, esse estranho que dormira na minha cama, comera à minha mesa, participara de uma farsa que destruíra minha vida. Mas, sentada à sua frente agora, vendo a derrota em seus ombros, reconheci mais uma vítima da manipulação de Mateus. Amanhã de manhã, agentes federais chegarão. As pessoas que você convidou estarão aqui para testemunhar. Você pode ser preso como cúmplice ou cooperar como testemunha. Testemunhar, ele disse imediatamente. Testemunha de Deus. Tenho documentos, gravações. Ele me fez guardar tudo caso você suspeitasse de algo. Disse que era um seguro. César passou a noite no nosso sofá, depois de me mostrar a chave de um depósito onde guardava tudo. Contratos, gravações de telefonemas com Mateus, instruções detalhadas para manter a farsa. Quase não dormimos, ambos aguardando o amanhecer, que daria fim a essa elaborada encenação. Às 5h47, meu telefone tocou. Conseguiram, disse Paula, com a voz carregada de exaustão e satisfação na mesma medida. A polícia portuguesa os prendeu no aeroporto de Lisboa. Eles estavam tentando embarcar em um voo de conexão para a Suíça. Coloquei a ligação no viva-voz para que César pudesse ouvir. Ele se sentou no sofá, com o cobertor que eu lhe dera enrolado na cintura, parecendo um homem prestes a ouvir seu próprio veredicto. A prisão foi dramática, continuou Paula. Eles estavam no lounge premium quando a polícia chegou. Manuela começou a chorar, alegando que não sabia nada sobre nenhum crime. Mas Mateus finalmente perdeu a compostura. Ele tentou fugir. Eles o derrubaram ali mesmo, na frente de todos. Alguém filmou, e o vídeo já está passando nos canais de notícias europeus. César fechou os olhos, talvez percebendo o quão perto ele próprio estivera algemado. Fui até a cozinha e comecei a fazer café, minhas mãos firmes apesar da adrenalina correndo em minhas veias. O apartamento logo se encheria de testemunhas do ápice do engano de Mateus. Às 7h30 da manhã, os primeiros convidados começaram a chegar.
Roberto Almeida, da Almeida Industries, parecia confuso, mas curioso. Julia Wu, da Phoenix Capital, estava impecavelmente vestida apesar do horário incomum. David Martinez, vários sócios juniores da empresa de Mateus, clientes cujos portfólios representavam bilhões em ativos sob gestão. Eles se reuniram na nossa sala de estar, aceitando café e puxando conversa fiada sem jeito sobre a misteriosa urgência do convite. É melhor que valha a pena, Mateus, disse Roberto para César, que estava paralisado perto da janela. Cancelei um café da manhã de negócios com a equipe de apoio. César olhou para mim, com pânico evidente nos olhos. O roteiro não o havia preparado para isso. Dei um passo à frente, assumindo o papel de anfitriã gentil pela última vez. Obrigado a todos por terem vindo. Sei que o horário é incomum, mas vocês entenderão em instantes porque a presença de vocês é tão importante. Às 7h58, ouvi passos no corredor. Vários grupos se moviam com um propósito. César também os ouviu, e seu rosto empalideceu. A campainha tocou uma vez, formalmente, seguida imediatamente por batidas firmes. Agentes federais. Polícia Federal, temos um mandado. A sala irrompeu em murmúrios confusos quando abri a porta. 6 agentes da Polícia Federal, PF, entraram, e sua presença transformou imediatamente nosso apartamento de um local de encontro social em uma cena de crime. A agente principal, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que não deixavam escapar nada, mostrou suas credenciais. Agente Federal Márcia Braga, Divisão de Crimes Financeiros da PF. Estamos procurando por Mateus Silveira. Esse sou eu, disse César, com seu sotaque paulistano transparecendo por baixo da aparência carioca. Só que não. Quer dizer, ele olhou para a agente Márcia com um alívio desesperado. Quero cooperar. Tenho provas. Fui contratado para imitá-lo. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de uma xícara de café batendo com força no pires. A boca de Roberto Almeida abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Julia Wu pegou o celular, provavelmente calculando a exposição da sua empresa ao que quer que estivesse acontecendo. Senhor Oliveira, disse a agente Márcia, claramente já sabendo seu nome verdadeiro. O senhor está preso por conspiração para cometer fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Enquanto algemavam César, ele olhou para mim com algo parecido com gratidão. O depósito na rua Canindé, no Brás, disse ele rapidamente. Depósito 4. Estava tudo lá. Enquanto os agentes liam os direitos de César, meu laptop emitiu uma notificação que eu já esperava. O vírus financeiro havia sido ativado. Na minha tela, assisti em tempo real ao congelamento simultâneo de contas nas Ilhas Cayman, Suíça e Chipre. Os 47 milhões de dólares em fundos roubados, presos em um limbo digital. Registros de transações encaminhados automaticamente para procuradores federais, a Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Todas as agências que Mateus pensava ter enganado agora tinham um registro completo de seus crimes. Senhora Silveira, a agente Márcia se aproximou de mim enquanto sua equipe prendia César. Precisaremos que a senhora nos acompanhe para um depoimento formal. Claro, mas primeiro essas pessoas merecem saber por que estão aqui. Peguei meu telefone e encontrei a gravação da ligação da Paula de terça-feira de manhã. A voz dela preencheu a sala, clara e profissional. Preciso te perguntar algo estranho. Seu marido, ele está em casa agora? A gravação reproduziu aqueles primeiros momentos da descoberta. Os executivos reunidos ouviam com crescente compreensão, o entendimento surgindo em seus rostos. Eles não estavam ali para uma festa de aniversário. Eram testemunhas do desmantelamento de uma fraude colossal que poderia ter destruído suas empresas. Seu marido, disse a agente Márcia enquanto sua equipe trabalhava,
vem roubando segredos corporativos e facilitando negociações com informações privilegiadas, usando dados obtidos por meio do trabalho de contabilidade forense de sua esposa. O homem com quem vocês têm se reunido nos últimos 3 meses era o Sr. Oliveira, contratado para manter a ilusão enquanto o verdadeiro Matheus Silveira tentava fugir com os bens roubados. David Martinez afundou no sofá, calculando a exposição de sua empresa. Julia Wu já estava ao telefone com sua equipe jurídica. Mas Roberto Almeida aproximou-se de mim, sua expressão mudando de choque para algo como admiração. Você descobriu. Você armou tudo isso. Assenti com a cabeça, repentinamente exausta. Ele contava com o fato de eu não perceber ou não conseguir provar se percebesse. As irregularidades na auditoria que você mencionou no domingo eram reais. Seus sistemas foram comprometidos. Mas agora a Polícia Federal tem tudo o que precisa para rastrear exatamente o que foi levado e como. O telefone da agente Márcia vibrou. Ela atendeu, ouviu e depois olhou para mim. As autoridades portuguesas confirmaram que Matheus Silveira e Manuela Vale estão sob custódia. Eles serão extraditados para responder pelas acusações aqui. O apartamento que era nosso lar, nosso santuário, agora era uma cena de crime. Os agentes fotografaram tudo, coletaram provas, trataram nossa vida juntos como provas em um caso federal. As testemunhas reunidas foram se retirando aos poucos, cada uma parando para oferecer condolências constrangidas ou uma gratidão confusa. Quando o último agente se preparava para sair, a agente Márcia me entregou um cartão. Precisaremos que você testemunhe. Seu trabalho forense, o vírus que você criou para rastrear o dinheiro, é a base do nosso caso. Estarei lá, eu disse, falando sério. O apartamento ficou em silêncio. Eu estava na nossa cozinha, cercada pelos vestígios da última apresentação de César. Sua xícara de café ainda estava sobre a bancada, a manta que ele usara no sofá, os bilhetes que ele escondera pelo apartamento para decorar suas falas. Adereços de uma peça que finalmente terminara. Meu celular vibrou com um alerta de notícias. Vídeo de Lisboa, tremido, mas nítido. Matheus algemado, sua compostura impecável destruída, sendo conduzido pelo aeroporto enquanto os viajantes paravam para olhar. Manuela ao lado dele, a maquiagem de grife borrada pelas lágrimas. Seu sonho lisboeta terminando sob custódia da polícia portuguesa. Assisti ao vídeo mais uma vez antes de fechar o laptop. A prisão de Matheus se desenrolava em imagens granuladas do aeroporto que de alguma forma se tornaram o vídeo mais assistido nos canais de notícias financeiras. A marcação de tempo no canto indicava 6 meses atrás, mas parecia uma eternidade desde aquela manhã de terça-feira em que meu mundo se dividiu em 2. O apartamento estava vazio ao meu redor agora, nossos móveis vendidos ou doados, as paredes exibindo retângulos pálidos onde antes havia obras de arte. Os carregadores levaram as últimas caixas ontem, deixando apenas os ecos de um casamento que fora mais uma performance do que uma parceria. Eu estava parada na janela com vista para São Paulo, as chaves pesadas na mão, esperando o zelador do prédio que tomaria posse do apartamento em 20 minutos. O processo de divórcio avançou com uma rapidez incomum assim que os promotores federais apresentaram o caso. O advogado de Matheus, trabalhando de um centro de detenção português enquanto lutava contra a extradição, tinha pouca margem de manobra contra as provas de fraude, roubo de identidade e conspiração. A juíza, uma mulher com experiência suficiente em crimes financeiros para reconhecer comportamentos predatórios, mostrou-se particularmente insensível a um marido que contratou um ator para se substituir enquanto liquidava os bens do casal. O acordo me rendeu mais do que eu esperava. O dinheiro da venda do apartamento recuperou os fundos das contas bloqueadas e os danos que a seguradora de Matheus pagou para evitar um julgamento público.
O dinheiro não podia comprar de volta 3 meses dormindo ao lado de um estranho ou 7 anos com um homem capaz de tamanha decepção. Mas podia comprar a liberdade para reconstruir minha vida. Meu telefone tocou. Era um lembrete de consulta de um cliente. A ironia de meu trauma ter se tornado minha especialidade não me passou despercebida. O escritório que eu havia alugado no bairro da Bela Vista ostentava uma placa de latão simples com os dizeres: Consultoria Pericial Silveira, especialista em proteção de ativos conjugais e verificação de identidade. O que começou com indicações boca a boca se transformou em uma lista de espera de mulheres que suspeitavam que suas realidades haviam sido alteradas. Na semana passada, ajudei uma cirurgiã da Jardins a descobrir que seu marido, com quem era casada há 15 anos, usava tecnologia deepfake para aparecer em congressos médicos, enquanto, na verdade, mantinha um consultório em Salvador. Na semana anterior, uma produtora da Broadway, agora do Teatro Municipal, descobriu que seu marido havia contratado 3 sósias diferentes para manter álibis em várias cidades. Cada caso parecia uma escavação de camadas de engano com as mesmas ferramentas que salvaram minha própria vida. O zelador chegou e recebeu as chaves com um distanciamento profissional. Enquanto eu descia de elevador pela última vez, meu celular vibrou com uma mensagem da Paula. Cantina da Mama, às 7, por minha conta. A Cantina da Mama não havia mudado em 40 anos, ainda servindo as mesmas receitas de molho vermelho que nossa avó considerava a única comida italiana aceitável fora de Nápoles. Os estofados de vinil continuavam remendados com fita adesiva. As toalhas de mesa xadrez exibiam décadas de manchas de vinho, e o filho do dono ainda não conseguia pronunciar brusqueta corretamente, apesar de ser ítalo-brasileiro de 3ª geração. Paula esperava em nossa mesa de canto de sempre, com uma garrafa de Chianti já aberta. Ela se levantou ao me ver e me puxou para um abraço que durou mais do que o necessário. Tínhamos nos aproximado mais durante essa provação, o trauma compartilhado criando um laço que ia além da irmandade. Você conseguiu, disse ela, servindo vinho em taças que pareciam ter sobrevivido às 2 guerras mundiais. O apartamento realmente sumiu? Entreguei as chaves há 20 minutos. Sensação estranha. 7 anos apagados em uma tarde. Não apagados, transformada. Paula ergueu seu copo. A mulher que descobriu que seu marido estava em 2 lugares ao mesmo tempo e desmantelou uma quadrilha internacional de fraudadores. Ao piloto que fez a ligação que salvou minha vida, respondi. Bebemos o ritual, que era mais importante que o vinho. Paula carregou a culpa daquela manhã por meses, convencida de que havia destruído meu casamento com um único telefonema. Tentei explicar que ela havia revelado a destruição, não a causado, mas a culpa do sobrevivente não responde bem à lógica. Tenho algo para você, disse ela, tirando um envelope da bolsa. Chegou ontem ao meu prédio, endereçado a você, aos meus cuidados. O remetente era Curitiba, Paraná. A caligrafia era de César Oliveira, cuidadosa e precisa. Abri a carta devagar, sem ter certeza se queria mesmo ouvir algo do homem que havia feito parte da minha vida por 3 meses. Querida Regina, queria entrar em contato agora que o processo judicial terminou. Primeiramente, obrigada por não ter apresentado queixa adicional. A Polícia Federal já tinha provas suficientes, mesmo sem o seu depoimento, para me dar liberdade condicional e serviço comunitário, em vez de prisão. Estou dando aulas de teatro em uma faculdade comunitária aqui, finalmente usando minhas habilidades para algo honesto. Conto aos meus alunos sobre aqueles 3 meses, sobre como a melhor atuação da minha vida também foi a pior coisa que já fiz. Digo a eles que alguns papéis não valem a pena. Não importa o quanto paguem. Às vezes penso em você, imaginando como alguém se recupera do que Mateus fez. Aí leio sobre seu novo escritório, sobre as mulheres que você está ajudando,
e entendo que você transformou veneno em remédio. Essa capacidade de pegar a dor mais profunda e transformá-la em uma ferramenta de justiça para os outros é a coisa mais significativa que já vi. No depósito havia um item que eu não entreguei à Polícia Federal. Uma foto do seu casamento que estava no manual de instruções do Mateus. Você parecia genuinamente feliz. Sinto muito por ter contribuído para que isso lhe fosse tirado. Espero que um dia você encontre algo verdadeiro para substituir o que lhe foi roubado. Com sincero pesar e genuína admiração, César Oliveira. Dentro da carta estava a fotografia, Mateus e eu cortando nosso bolo de casamento, ambos rindo de algo fora do enquadramento. Observei minha versão mais jovem, tentando me lembrar do que havia sido engraçado o suficiente para causar tamanha alegria genuína. A lembrança não vinha. Ele parece genuinamente arrependido, observou Paula, lendo por cima do meu ombro. Ele também foi uma vítima, à sua maneira. Mateus destruiu várias vidas atrás de dinheiro que agora está congelado sob custódia federal. Guardei a foto de volta no envelope. César teve o azar de estar desesperado o suficiente para aceitar o papel. Pedimos o de sempre: massa arrabiata para mim, linguine Van Gogh para Paula e pão de alho suficiente para preocupar um cardiologista. Os sabores familiares tinham gosto de casa, de continuidade em uma vida que havia sido completamente reinventada. E agora? Perguntou Paula, girando a massa com uma facilidade impressionante. Amanhã, Renata Gomes, CEO de uma startup de tecnologia. Ela suspeita que o marido esteja usando inteligência artificial para simular viagens de negócios. E então, na quinta-feira, o caso Whitman. Eu me referi a você, não ao trabalho, a você. Refleti sobre a questão, deixando-a pairar entre nós como mais um convidado no jantar. 6 meses atrás, eu achava que meu futuro estava traçado com uma previsibilidade confortável. Aos 37 anos, eu era solteiro, bem-sucedido em uma área que eu mesmo havia criado e completamente incerto sobre tudo, exceto sobre meu próximo atendimento a um cliente. Não sei, e isso é estranhamente libertador. Se essa história de vingança calculada te prendeu até o final, a gente te convida a fazer 2 coisas. Primeiro, curta o vídeo agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Regina serviu ao Mateus seu camarão ao alho e óleo favorito, sabendo que ele era terrivelmente alérgico, e viu o impostor comer sem nenhuma reação. Qual foi o seu momento mais chocante? Conte nos comentários abaixo. Segundo, se você valoriza a verdade e a justiça, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder mais nenhuma história emocionante de traição e desmascaramento. Seu apoio é o que nos ajuda a continuar trazendo essas histórias. Clique, curta, comente e vamos juntos construir uma comunidade que não aceita mentiras.